De olho na cidade. Olá, amigos internautas. Usina de dessalinização pode parar internet em todo o país. Hexacampeonato Russano de Futsal, exemplo de determinação e superação dos atletas russanos. De olho na cidade. Olha, meus amigos, o governo do estado do Ceará está com um projeto de instalação de uma usina de dessalinização ali nas praias de Fortaleza, mais precisamente na Praia do Futuro. O projeto é de que essa dessalinização deverá proporcionar muita água para consumo, para o consumo mesmo humano, na cidade de Fortaleza. Não dá para toda a cidade não, mas muita gente vai poder utilizar água do mar dessalinizada para consumir. Só que acontece um problema. Inclusive, a Agência Nacional de Telecomunicação, a Anatel, diz que é um perigo muito grande a instalação dessa usina na Praia do Futuro. Por quê? Só para vocês entenderem. O que é que tem a ver a usina de dessalinização, né, da água do mar com a internet, aqui principalmente no Brasil, e que poderá atingir até outros continentes, outros países. É que os cabos subaquáticos que interligam, porque muita gente não sabe, não quer nem saber, inclusive, como é que nós temos aqui a internet, e que essa internet você consegue acessar o Japão de imediato, ao vivo, podemos dizer assim, e em tempo real, não é? Nós podemos entrar em contato com a Europa, com a Ásia, com a África, mas muita gente não quer nem saber por quê, como é. O que acontece é o seguinte: existe uns cabos, né, cabos subaquáticos, eles vão por debaixo da água do mar, ligando aos Estados Unidos, à Europa, à Ásia, enfim, com os outros continentes. Esses cabos saem exatamente da Praia do Futuro. Eles chegam ali, saem e chegam, porque a comunicação é ir de volta, né? Então o que acontece é que essa usina d'água dessalinizada, ela vai ter os tubos que faz a sucção da água. E pelo que nós temos a informação, esses tubos de sucção ficam a pouco mais de 5 metros dos cabos. E a Anatel, a Agência Nacional, ou seja, a ANEL, né, é a Anatel mesmo, a Agência Nacional de Telecomunicações, já chamou a atenção sobre isso, porque deveria ficar com, no mínimo, 500 metros desses cabos que faz a interligação do Brasil com os outros continentes. Por que não mudar a posição? Isso é o que a Anatel propôs e que não falta praia nem mar na capital cearense. Então é um fato que deve estar sendo estudado e que isso não venha a ser instalado lá na Praia do Futuro, causando o risco de, muito em breve, esses cabos começarem a se corroer, começarem a se mexer e tal, perder sua conexão, ou seja, perder seu isolamento e vir provocar dano no cabo. E aí dizem que é pelo menos para recuperar um cabo desse é 50 dias. Imagine aí todo o Brasil sem internet durante 50 dias, ou com uma internet bem lenta, muito mais lenta do que a gente tem. Então, meus amigos, essa é o que nós tínhamos para falar para vocês. Era o meu comentário sobre esse assunto dessa dessalinização da água do mar lá em Fortaleza. Exemplo de determinação e superação dos atletas russanos. Esse é o próximo assunto. Volto já. De olho na cidade. Meus amigos, tivemos o que podemos dizer é um exemplo realmente de superação e determinação dos atletas do time de Russas que esteve no final da semana passada, agora,
terminou domingo, não é, ontem, dia 19, quando o Russas participou do 50º Intermunicipal de Futsal, aqui no estado do Ceará, tá certo? Ele chamava, a Federação Cearense de Futsal chamou o Intermunicipal de Ouro, certo? Jubileu de Ouro, 50 anos, ou seja, 50 edições. Teve ano aí que não teve, como por exemplo na pandemia, 2020, não teve a competição, não é? Mas Russas conseguiu o seu 6º título na categoria, tá certo? No Intermunicipal. Me lembro bem ainda do primeiro campeonato em 1982, quando hoje ainda na atividade no futebol de campo aqui de Russas, mas Fernando Leite, ele formou um time que representou Russas, era o chamado Internacional. Ele gostava muito dessas cores, né? Portanto batizou o seu time como Internacional. Naquela época era Boinha, Chiquinho Cacholé, jogava Crisanto, a Luiz Cachado acho que ainda não, era muito novo, mas eram atletas veteranos. Chiquinho, inclusive ele também, Fernando Leite, jogava de zagueiro. Tem aquela história, né? Isso é uma brincadeira, mas muito sério. Ele era o dono do time e jogava bola. Chico Leite era goleiro. O Salles também, um dos grandes goleiros do futsal de Russas, que hoje é aposentado da Telemar, da antiga Telemar, e apenas curte o futsal. Mas nós tivemos aqui sempre muitos atletas bons do futsal. Em 1982, Russas conseguiu o seu primeiro título através desse time do Internacional, né? Comandado pelo Fernando Leite. Bom, e veio de lá para cá, participando, e nós tivemos 2018 o penúltimo título, e de lá para cá tivemos agora esse ano esse time de Russas, comandado pelo Reginaldo Barros. Parabéns ao Reginaldo, parabéns ao Paulo da Engar, a toda a comissão técnica da seleção de Russas, desse time, que eu chamo a seleção de Russas. Ainda há alguns atletas por aí que jogam e que não puderam jogar. O caso do Marcelo. Marcelo tem contrato com outra equipe, e como ele está servindo a outra equipe, ele não pôde estar aqui. Nós tivemos aí o Gugu também já jogou na Tailândia, jogou no sul, estava por último agora jogando no sul do país, mas como está de férias, ele então serviu ao time de Russas, fazendo gols, inclusive jogando muito bem. Parabéns ao Gugu, muito foi o melhor jogador na quadra nessa grande final. Mas quando eu digo, meus amigos, exemplo de superação, é porque, olha, o time de Russas veio fazendo uma boa campanha durante as fases de classificação, tá certo? Jogou a última partida aqui em Russas, né, numa fase que ele se classificou, certo? Se classificou exatamente para ir para a fase seguinte. Houve desistência de uma das equipes, que eu não lembro agora quem foi. Aí, portanto, encurtaram em uma fase, partiu-se para a fase final. A Federação Cearense colocou, como por exemplo, São João do Jaguaribe deveria ter jogado na fase seguinte, e que como a fase seguinte foi realmente agora a final, deu certo de que ficaram os dois para a final. Mas vamos aí o que foi a trajetória desse time de Russas nessa fase final. O time chegou quinta-feira à noite para jogar preliminar, para jogar a primeira partida, a primeira partida contra Brejo Santo, que era o atual campeão. Até antes de ontem era o campeão, foi o campeão do ano passado. Então a chave era Russas, Brejo Santo e Redenção, tá certo? Então Russas jogou com o Brejo Santo. Primeiro tempo, 4-0 para o time de Brejo Santo. No segundo tempo, o time de Russas foi lá e buscou o empate, 4-4. Dia seguinte, Russas vai jogar com Redenção. Precisava, logicamente, o ideal era uma vitória. Mas, devido ao resultado de Brejo Santo e Redenção, tá certo, que havia acontecido exatamente na quarta-feira, o que é que aconteceu? Russas conseguiu a classificação, mesmo perdendo de 5-3 para a equipe de Redenção. Mas como tinha feito 3 gols contra a Redenção e 4 contra a equipe do Brejo Santo, então ele conseguiu na contagem de pontos, né, para poder ver quem ia para a segunda. Primeiro lugar foi indiscutivelmente a Redenção, tá certo? E a segunda vaga ficaria ou para Brejo Santo ou para Russas, e Russas ganhou no critério de desempate de saldo, ou seja, quem fez mais gols
na primeira fase. Então veja bem, um empate e uma derrota, mas Russas se classificou. Aí foi jogar a semifinal contra a equipe de Oroz, a respeitada equipe de Oroz, que já foi campeão aí uma vez ou duas, não me lembro agora, tá certo? Mas o vídeo que existe na internet, vocês veem na TV Russa, inclusive, no Facebook, vocês têm lá na página da TV Russa, tem lá no vídeo que tem o rapaz dizendo todas as competições e quem ganhou todas elas. Então, Oroz, um time muito bom. Russas, que inclusive era o primeiro da chave B, tá certo? Ele jogou contra Camusim e jogou contra o São João do Jaguaribe. Então, São João do Jaguaribe foi, parece que em primeiro, primeiro não, porque não tinha primeiro e segundo. São João do Jaguaribe ganhou, tá certo? A semifinal contra a equipe de Oroz. São João do Jaguaribe ganhou da outra equipe lá, que eu não estou lembrado agora quem foi. Importante é que Russas ganhou do time de Oroz de 4-2. Já foi uma superação, realmente, na semifinal, 4-2 para Russas. E ontem, às 10 horas da manhã, com menos de 12 horas de um jogo para o outro, porque o jogo terminou um pouquinho mais de meia-noite do sábado, e às 10 horas da manhã, Russas já tinha que jogar a final contra o São João do Jaguaribe. Então, São João do Jaguaribe sediou muito bem a informação que nós temos, o que nós vimos pelo vídeo, pela televisão, tudo muito bem. Parabéns à torcida também lá da cidade de São João do Jaguaribe, que ontem a gente via pela transmissão que quando o time de São João do Jaguaribe estava já perdendo de 4-2, o público começou a sair, já não acreditando mais, e o que aconteceu é que terminou o placar de 6-2. Então, por isso que eu digo, isso é realmente um exemplo de determinação e superação dos atletas russanos. Parabéns a todos os atletas russanos, indistintivamente de qualquer um. Então, todos eles nossos parabéns. Parabéns a mais uma vez à comissão técnica, tá certo? Parabéns me lembro bem aqui, do Paulo da Engá, também, e do técnico, do treinador principal, que é o Barros, né? O Reginaldo Barros. Parabéns, Reginaldo, e que Russas continue nesse caminho por aí. Parabenizo ao prefeito Sávio Gugel por ter dado todo o apoio para que essa equipe conseguisse o seu intento. E que Russas é ex-campeão do Intermunicipal do futsal cearense. Abraço.